Você já ouviu falar em osgutilater? O que será que nós estamos falando? Esse nome difícil, quem trouxe para me desafiar foi a doutora Maike, a nossa ortopedista pediátrica. Bem-vinda novamente. Obrigada. Oi para todo mundo. Não vou me arriscar a falar novamente, então conte-me o que significa essa palavra. Então, a palavra ela é difícil, o resto é bem fácil de entender. É uma osteocondrite, é um processo inflamatório, uma inflamação na região anterior do joelho. Geralmente aqui a gente tem uma saliência óssea que a gente chama de tuberosidade anterior da tíbia, que é aqui na região na frente do joelho. Na criança, a gente tem a linha de crescimento e essa região também tem uma linha de crescimento. Tem uma cartilagem de crescimento que permite com que o osso cresça e fique na proporção de um adulto. Nessa região da tuberosidade, a gente tem aonde se insere o tendão patelar, que é o tendão que é responsável e ajuda no movimento de estender o joelho. Então, todo esse mecanismo de contrair a coxa, esse tendão ajuda a estender como ele está inserido aqui nessa região do joelho, toda vez que ele é ativado, né, que a criança ela contrai o joelho, a coxa para esticar o joelho, ele dá uma tracionada nessa região da cartilagem de crescimento. E com o tempo, com o aumento da atividade, às vezes com falta de alongamento, ele acaba fazendo um processo inflamatório. Então a criança começa com dor no joelho, principalmente quando ela faz exercícios físicos, pode ter às vezes aumento de volume, então a gente vê um inchaço bem nessa região do joelho mesmo. E às vezes ele fica maior, aí você olha um joelho tem, o outro não, ou às vezes os dois joelhos são um pouquinho mais inchadinhos e a criança tem dor exatamente nessa região. É mais comum em adolescentes ou pré-adolescentes que estão na fase de um crescimento maior e geralmente em crianças que são mais ativas. Então, aquele menino que joga futebol dia sim, dia também, de manhã, de tarde à noite, aquela criança que corre bastante, porque quanto mais você usar a tua musculatura do teu joelho para esticar ele e dobrar ele, mais você traciona e mais você gera esse processo inflamatório. Então, quando ela não descansa, ela tem dor ali. Então, essa é uma das queixas bem comuns, tanto de consultório quanto de emergência, porque a mãe fica assustada. Ela olha assim, nossa doutora, mas está inchado o joelho dele, tem esse aumento de volume. E daí a gente vai olhar, o raio-x é normal, todos os exames que a gente vê são normais, então não precisa fazer ressonância, não precisa fazer tomografia, geralmente a gente faz só uma radiografia mesmo, para a gente ver a região, às vezes tem um aumento, você vê que tem um pouquinho mais de osso, um aumento de volume na região, e isso já é o suficiente para a gente fazer o diagnóstico de osgutilater. E por que algumas crianças têm, alguns adolescentes têm, outros não? O que gera essa... Geralmente, hoje em dia, a gente sabe que eles estão relacionados, além do aumento da atividade física, dessa falta de descanso, ela também está relacionada com uma desproporção de alongamento. Então, aquelas crianças que fazem menos alongamento, que são um pouquinho mais encurtadas, e com desbalanço de musculatura. Então, às vezes, a musculatura anterior da coxa é mais forte do que a musculatura posterior. Então, gera esse desbalanço. É a mesma coisa quando a gente tem uma tendinite ou uma inflamação do tendão patelar, que tem esse desbalanço mesmo. A gente tem uma musculatura mais forte do que a outra, a gente não alonga o suficiente, isso faz com que gere essa sobrecarga, esse aumento de trabalho nessa região que não está apta para isso. Então, gera esse processo inflamatório. Uhum. Então, a melhor maneira que a gente tem para tratar isso e para a gente trabalhar é diminuir um pouquinho inicialmente a atividade, fazer um gelo na região, pode medicar, mas geralmente não precisa, e trabalhar com o fisioterapeuta para alongamento, reforço da musculatura, a gente trabalhar um pouco as deficiências que essa criança tem. Então, geralmente eu tiro um pouquinho, deixo ali um pouco mais de repouso, não vou pedir para parar 100%, porque a gente sabe que essas crianças não param mesmo, mas a gente sempre pede uma fisioterapia para ele ganhar alongamento mesmo, para melhorar um pouco, para ele conseguir reequilibrar essa musculatura para diminuir o processo. E o que a gente fala também é que a dor diminui, pode voltar, enquanto ele estiver em fase de crescimento, enquanto essa fase de crescimento não estiver fechada, pode voltar a ter dor, pode voltar a incomodar. E, infelizmente, o aumento de volume não diminui.
Então diminui a dor, pode diminuir um pouco o inchaço, mas aquele osso que fica um pouco maior, ele acaba não diminuindo. Então ele fica com o joelho um pouquinho mais saliente ali, mas não é uma coisa que vai incomodar ele na vida adulta. Então ele consegue ir bem tranquilo, fazer tudo. Entendi. Então, uma vez que a pessoa é diagnosticada, ela pode, de um tempo, assim, apresentar novamente aquela Pode, dor. se ela continuar não trabalhando essas deficiências, né? Então, fez a fisioterapia, mas não alonga mais, não dá tempo de descanso, daí pode voltar a acontecer. E pode acontecer em outras regiões também. Então, a gente tem várias regiões em que a gente tem uma linha de crescimento e um tendão que se insere perto dessa linha de crescimento que faz a tração, como é na região do calcanhar, aqui no cotovelo a gente tem também. Então, o do joelho é o mais comum, mas em outras regiões do corpo também podem, principalmente em crianças que são atletas. Então, às vezes, a dor no cotovelo naquela criança que joga mais um tênis, que usa um pouco mais o braço, um nadador, por exemplo, pode acontecer. No calcanhar pode acontecer em jogador de futebol, jogador de vôlei, aquela criança que corre bastante. Então, não é só no joelho, pode acontecer em várias regiões. Entendi. Realmente a palavra é difícil, mas é bem fácil de compreender. A palavra ela é difícil de falar, de escrever, mas o conceito é mais tranquilo. Adorei, obrigada por trazer esse conteúdo diferente para nós. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem lá no Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Maike, e lá você vai encontrar muita informação, muito conteúdo, e ela vai te ajudar a entender tudo que envolve a ortopedia. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre acidentes com produtos de limpeza. Isso mesmo, acontece bastante. E quem vai nos ajudar a entender um pouco sobre o prejuízo que isso faz no corpinho das nossas crianças é a nossa gastropediatra, doutora Camila Vitek. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Oi, pessoal. Isso acontece bastante, Camilinha? Acontece. Então, a gente chama o nome médico, né? Seria ingestão de cáusticos. O que é isso? A maioria dos produtos de limpeza, eles têm esse poder cáustico, esse poder de queimar, de corroer, de dissolver a gordura, né? Então, são produtos que têm essa capacidade de limpeza. Entretanto, quando a gente lembra das nossas embalagens, os produtos que a gente tem em casa, se for pensar bem, eles são parecidos com os produtos também que a gente consome os alimentos. Então, não é incomum que a criança pequena, quando tem acesso àquele potinho de soda cáustica, não vai saber diferenciar se aquilo é um produto de limpeza ou se aquilo é um alimento. Então, é um acidente relativamente comum e a gente tem alguns detalhes que são importantes para evitar que o prejuízo seja ainda maior, né? Então, esse cáustico, ele pode ser um cáustico com ácido muito forte, ou ele pode ser uma substância básica. A gente pensa que vai ser só ácido, né? Mas assim, o que a gente chama de alcalino, muito importante. Então, quais são os cuidados, Mari? Assim, quando uma criança ingere um produto desse, é sempre, né, uma situação trágica. Por quê? Porque vai queimar aqui a região da boquinha, vai queimar a região, e dependendo da quantidade que ingere, né, vai queimando tudo. Então, quais são os cuidados? Sempre que eu se eu visualizar que a criança, de fato, ingeriu um produto, primeira coisa é respira fundo, calma, não faz a criança vomitar, é bem comum. Os pais ficam tão desesperados que estimulam o vômito da criança, põe o dedo dentro para ela vomitar de volta. Mas o que acontece? O produto que entrou queimando, ele volta queimando. Então, você piora ainda mais aquela lesão. Não dá nada, não é para dar água, não é para dar leite, não é para dar outro alimento. Por quê? Porque às vezes na hora que coloca lá no estômago um produto que queima, tu coloca o líquido, aquilo faz um processo de aquecimento e machuca mais ainda. Então, a primeira coisa a ser feita é checar o que a criança engoliu, né? Então, teve acidente, tá aí, o que é isso? E a gente sempre orienta a ligar para o CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas, para definir se eu tenho que me preocupar com aquele produto que foi ingerido, sim ou não. Então, por exemplo, é um acidente super comum e que a maioria das vezes não oferece risco é a ingestão de água sanitária. A gente, ingeriu água sanitária, mas a água sanitária, aquela que é comprada no mercado, ela é bem diluída.
E como ela é muito diluída, a maioria das crianças não tem nenhuma consequência da ingestão daquela água sanitária. Mas é importante ligar para o CIT para, de fato, ele orientar. Então, se eu vejo que não, ela engoliu algo e é algo tóxico, realmente tóxico, é procurar atendimento de emergência. Se ela engoliu, parece que está tudo bem, eu não pensei nisso, vamos observar. Tem algum sintoma respiratório? Está com dificuldade para respirar? Porque às vezes ela pode ter broncoaspirado aquele produto também. Né? Então, tá tendo tosse? Está tendo algum sinal? Não, respiratório não parece nada. E aí, está começando a salivar? Porque sinal que não consegue deglutir? Tentou oferecer algum alimento mais tarde, não conseguiu engolir? Então, todos são sinais de alerta para procurar um atendimento de emergência. O que a gente faz quando recebe um paciente desse? Contenção de danos. Porque o acidente já aconteceu. Infelizmente, a gente não tem uma medida protetiva. A proteção mesmo acontece com a segurança da casa, né? Então, mas esse paciente vai ser submetido provavelmente a uma endoscopia digestiva, onde nós avaliaremos o quanto machucou, o que machucou e para definir um prognóstico para essa criança depois, né? Você vai precisar ficar internada, você vai precisar passar uma sonda, se teve alguma perfuração. Então, nós temos algumas crianças em programa de dilatação do esôfago, porque esse produto foi ingerido, machucou e na hora que cicatrizou o esôfago fechou. E agora a gente precisa dilatar. Então, é algo que a gente pensa que não deve ser tão comum. É claro que eu tenho um viés, que é cuidar dessas crianças como referência do Estado, então nós vemos muito, né? Mas são muitas e cada história de vida, ela é muito importante, né? Para aquela família, modifica a história de vida da criança, modifica a história de vida da família inteira, por algo que eu posso evitar, eu posso cuidar. Então, a minha proposta sempre, toda vez que a gente vê um caso, é de falar sobre isso para que a gente pare hoje e olhe de novo nossos produtos de limpeza, onde é que eles estão guardados, se eles estão guardados em embalagens que sejam de difícil manipulação para as crianças pequenininhas, né? Porque 80% das digestões de cáusticos é em criança menor de 4 anos. Né? Então, ou seja, sinal que ficou muito fácil para ela, porque a maioria delas não consegue abrir, né? Então, tem que reavaliar local onde está guardado, embalagem e sempre falar e sempre reforçar com as crianças. A gente sabe que elas nos entendem, né? Que isso é perigoso, que isso não pode, não deixar manipular, justamente por isso, assim, para evitar um acidente que é potencialmente grave e é, sim, potencialmente fatal também. Nossa, obrigada por dividir essas informações. Eu percebi o teu olhinho. É difícil porque nós somos mães e preocupa. Algo que eu acho bem importante também de falar é que às vezes em casa tá tudo certo, mas quando a gente visita alguém e a casa não está protegida, e aí é um ambiente diferente, a criança obviamente quer explorar. Sim. E vai explorar e acaba se deparando com um potinho chamativo, um frasquinho. Isso. E aí acontece um acidente também fora da casa, onde a gente já está com tudo certo, assim. O que eu sempre falo não dá para tirar o olho 1 minuto. Não dá para relaxar. Só se tu fizer barreiras, assim, e olhar, bom, aqui não vai acontecer nada. E mesmo assim, às vezes, cai, bate. Então, a gente tem que estar sempre de olho. Sim. Obrigada por trazer essas informações, esse alerta para todo mundo. Obrigada, Mari. Obrigada, querida. Até a próxima. Até, amor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que acomete muitas mulheres, que é a dor na relação sexual. É algo que não pode acontecer e se acontece, tem algo errado. E quem vai nos ajudar a entender um pouco mais e falar o que a gente pode fazer para mandar essa dor para bem longe é a nossa fisioterapeuta pélvica, Delise. Bem-vinda novamente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, sim, tu deve receber bastante pessoas, mulheres no consultório, reclamando de dor na relação. Por que isso acontece? Por que algumas mulheres têm e outras não? O que está de errado aí? Então, primeiro, né, a gente acaba fazendo uma anamnese para poder tentar descobrir, né, a causa, né,
Na verdade, ela pode ser vários tipos de causas, desde a parte psicológica, né, que pode estar afetando, né, ou às vezes até ela teve aquela primeira relação e não foi legal, não foi confortável, e aí ela segue, né, tentando novas relações e acaba ficando com aquela memória de dor, e aí vai ficando, e ela vai tendo cada vez mais dor, vai virando um ciclo. Às vezes, então, é algo psicológico que precisa entrar com um tratamento para mudar toda essa memória de algo que já aconteceu. Sim, pode ser tanto a parte psicológica. Geralmente a fisioterapia entra em conjunto, né, com os psicólogos, né, especializados na parte da sexualidade, mas com a parte física, né, que daí a gente vai trabalhar, né, se tem alguma coisa ali de baixo, né, que esteja causando realmente, né, a dor, né. Então, assim, sabemos que existe a parte psicológica, mas também existe a parte fisiológica mesmo. Sim. Então, com a fisioterapia pélvica, vocês vão conseguir ajudar essa mulher a descobrir se tem algo na região que não está ok e, através da fisioterapia pélvica, mudar essa realidade? Sim, a gente consegue, né, ajudar elas. E na nossa avaliação, a gente acaba, né, fazendo uma avaliação mais profunda, né, da região. A gente consegue, né, com o nosso toque de fisioterapeuta, né, a gente acaba introduzindo dentro do canal vaginal, né, e avaliando esses músculos para ver como que eles estão. Se eles estão mais tensos, se a gente consegue realmente introduzir um dedo, porque muitas vezes a gente não consegue nem introduzir o dedo. Ou a gente tenta chegar perto, pede para a mulher abrir a perna e ela, já fecha a perna de tanto que ela já tem aquela memória de dor na região. E aí, se a gente conseguir, né, fazer a palpação, avaliar esses músculos, né, aí sim a gente vai prosseguindo. Mas se a gente não conseguir, a gente vai tentando trabalhar a parte respiratória primeiro, tentando soltar a musculatura por fora da região. E aí sim a gente vai evoluindo. Aí a gente também tem alguns recursos que a gente pode utilizar na fisioterapia, que são a massagem perineal, né, que a gente faz a massagem perineal externa, a gente pode se evoluir, né, a gente vai utilizando dilatadores para poder tentar, então eles são de vários tamanhos, né, então a gente vai colocando, tenta um pequenininho, aí tenta um pouquinho maior, um maiorzinho, né, até chegar ao tamanho do parceiro, né. Então a gente vai evoluindo conforme até ela conseguir ter uma relação sexual sem dor, sem desconforto. Então é um trabalho que vai acontecendo aos poucos, depende de cada caso, de como que a mulher está chegando até você, né? E como é bom a gente sempre frisar que dor é um sinal de que algo não está indo bem. Então, quantas mulheres passam anos tendo relação e sentindo dor? Isso não é justo, não é certo, não tem que ser desse jeito, né? Sim, não deve. Na verdade, às vezes a gente acaba, né, atendendo no consultório, às vezes mulheres que são já casadas há anos já. E às vezes nem tem relação sexual com o parceiro, eles acabam aceitando, né? Não tem relação, eles têm vergonha de falar para as outras pessoas, né? Então, assim, é um trabalho eu considero um trabalho muito bonito, né? Muito. Com a equipe, né, profissional. A gente acaba trabalhando, né, o casal em si, né, fazendo com que o parceiro conheça o corpo dela também, ensinando a parte de anatomia toda, né, para entender o mecanismo, né, que o corpo precisa estar relaxado para poder ter uma relação, né, prazerosa, né, não pode estar uma musculatura tensa, o corpo, né, então a gente precisa quebrar todas essas memórias, né, tanto a memória, né, psicológica como as memórias, né, físicas, né, da região. Que legal, a gente fala muito sobre fisioterapia pélvica e é engraçado que a gente associa muito com a gestação. Sim. Mas a gente poder entender que a fisioterapia pélvica é tão rica e ela pode ajudar em tantas áreas, pensar nessas mulheres que têm tanta dor e que não conseguem manter uma vida sexual feliz. Isso não é certo, sabe? E a gente poder mostrar para você que nos acompanha, para todas as mulheres, que pode ser diferente e que a gente pode buscar ajuda e que não vai acontecer em uma sessão. Sim, é um acompanhamento assim que às vezes, né, assim, depende do caso, né, claro, né, pode ser que dure poucas sessões e pode ser que dure às vezes meses, né, até, né, o desenrolar de todo, né, da parte psicológica com a parte, né, corporal ali todinha, né, a região de baixo, tudo, né, leva um tempinho. Mas a gente tem, assim, na fisioterapia, em conjunto com os psicólogos, um resultado muito bom,
E a gente, como fisioterapeuta, né, a gente fica muito feliz quando a mulher ela consegue, né, ter a relação ou consegue, por exemplo, como ela estava planejando a ter uma gestação e consegue, né, engravidar. É muito legal. E assim, o que eu posso te dizer é agradecer, porque o trabalho que vocês fazem é muito bonito e, claro, nós criamos expectativas e é preciso entender que são anos com aquela dor, anos com a musculatura enrijecida, com a perna fechada. Sim. E não vai ser da noite para o dia que isso vai mudar. Então a gente tem que ter calma, a gente tem que acreditar, confiar nas dicas, nos exercícios, em tudo que vocês passam, que daí o resultado com certeza vem, né? Sim, e vem mesmo. Que legal. Obrigada por dividir conosco um pouco do teu dia a dia, um pouco do que tu faz com essas mulheres. Obrigada. E eu espero que você tenha gostado. Se você quer entender um pouco mais sobre a fisioterapia pélvica nesse universo da parte sexual, das dores que envolvem as mulheres, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, digita Delise, lá você vai encontrar a nossa fisioterapeuta pélvica e lá você pode entrar em contato com ela, ela posta bastante conteúdo, tenho certeza que você vai gostar e ela vai adorar te ajudar. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre as diferenças entre a cirurgia otorrinolaringológica entre o adulto e a criança. Quem vai nos explicar tudo sobre isso é a nossa otorrino, a doutora Ana Santiago. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Se tem algo que você entende é sobre cirurgia, já faz há bons anos, e tanto em adultos quanto em crianças. Então você tem experiência nas duas faixas etárias. E eu queria entender por que na criança todo mundo fala que é melhor. É realmente melhor, doutora? Olha, Mariana, a gente recomenda que quando o problema acontece, quando o problema existe, tentar resolver o mais cedo possível. Então, por que a gente fala isso? A criança, assim, ela sofre um pouquinho na primeira semana e depois eles melhoram muito rápido, sabe? É a primeira semana que é difícil, na segunda semana, aparentemente, a criança não fez o procedimento, de tão bem que fica. No adulto, a coisa se arrasta, demora mais. Então, a gente orienta sempre, quando tem alguma criança com indicação de cirurgia, eu sempre peço para os pais, tenta resolver enquanto é pequeno, não deixe para mais tarde. Quanto maior é a idade do paciente, geralmente mais vascularizado e mais inervada a região. A dor é mais resistente e existe risco maior de sangramento. O paciente pediátrico, quando tem uma indicação cirúrgica se a gente fez uma boa avaliação pré-operatória, com uma avaliação de função plaquetária, hemograma, ver se existe algum problema que contraindique o procedimento, se está tudo bem, a criança tem indicação para cirurgia, geralmente eles passam muito melhor no pós-operatório do que os adultos. É claro que a gente tem que ter um pouco de cuidado com a questão da hidratação. As crianças, quando fazem cirurgia de garganta, principalmente retirada de amígdalas, eles têm uma dificuldade de alimentação no pós-operatório. Isso é inerente para qualquer idade. A criança tem dor, tem dificuldade, o adulto também tem. Só que a criança, a gente tem que atentar mais para a questão da hidratação. É muito comum no pós-operatório dessas cirurgias pediátricas de amígdalas, quando a gente tira a amígdala, as crianças desidratarem. Então, a gente tem que estar sempre muito atento para a questão da hidratação. E eu oriento os pacientes que eles têm que observar sangramento e têm que me avisar também se a criança não está tomando líquido no pós-operatório. Tá? Criança é muito rápido, a gente opera no dia seguinte eles já podem estar desidratados, então tem que estar sempre atento à questão da hidratação. Na criança é muito rápido a desidratação e isso realmente pode impactar muito o pós-operatório. Então, cirurgia oral em paciente pediátrico, atentem para o sangramento e para a hidratação. Até eu não me preocupo tanto com a questão da alimentação. As mães ficam muito receosas. Doutora, vai passar uma semana sem comer. Eu sempre brinco, se não comeu na primeira semana, na segunda vai comer, vai emagrecer um pouquinho no pós-operatório, mas ele vai recuperar depois. Não tem como, vai recuperar. A primeira semana é difícil, a segunda eles já estão bem melhores. O adulto, esse processo é mais lento, demora mais um pouquinho. Eu, às vezes, comparando, eu olho o pós-operatório de uma semana de uma criança, o orofaringe quase todo cicatrizado, já não tem mais um pouco tecido de granulação. No adulto demora um tempo bem maior, às vezes uma semana e meia, 2 semanas. O processo é mais lento.
Tá? E como o adulto ele tem dificuldade de alimentação, mas ele sempre toma alguma coisa de líquido, é mais difícil de desidratar. As crianças não, tem crianças que se recusam a tomar qualquer tipo de líquido. Então, mamães, fiquem atentas para o pós-operatório, não só para o sangramento. Fiquem atentas para se elas estão ingerindo líquido ou não. Se não estiverem, conversem com o cirurgião e expliquem para ele a situação. Muitas vezes há necessidade de levar esse paciente, esse pequeno paciente, para um serviço de emergência para fazer uma hidratação endovenosa para garantir que o processo continue de maneira adequada. Tá? Então, a dica que eu dou é no pós-operatório do paciente pediátrico, cuidado com a hidratação. O adulto sofre também, mas geralmente ele está mais atento a isso e ele mesmo sentindo dor, ele acaba tomando algum tipo de líquido. Então, desidratação em adulto é mais difícil, acontece também, mas é mais difícil. Tá? O que a gente costuma ver é o seguinte, e a criança que tem dificuldade na primeira semana, o adulto tem dificuldade nas 2 primeiras semanas, geralmente o processo é mais longo. Tá? Nós nos preocupamos muito com a questão do procedimento cirúrgico em si, mas as equipes anestésicas são muito boas, sabe? E hoje os serviços de anestesia, eles evoluíram muito. A gente tem maneiras de fazer todo o monitoramento, tanto da quantidade de oxigênio, a quantidade de gás carbônico que a criança tá inalando. Então, assim, é muito mais tranquilo hoje do que era há 10 e há 20 anos atrás. Como é que a gente faz para diminuir risco? Faz uma boa avaliação pré-operatória, a criança é submetida ao procedimento e no pós-operatório ela tem que atentar sempre para o sangramento e também para a questão da hidratação. Então fica a dica, cuidar da hidratação no pós-operatório. A gente pensa que como o adulto tem consciência, vai se alimentar e a criança como não tem, vai recusar e daí acabaria sendo mais tranquilo para o adulto. Não, ele mas na verdade, eu acho que é medo tempo. Da mãe de ver a criança não comer. Isso aí, porque às vezes... Dói quando passa? O que os pacientes te relatam? Que Eles quando relatam encosta a comida ou o líquido dói? Às vezes dói até para tomar água. Engolir a saliva já dói, sabe? Então, assim, é uma dor assim, bem chata, sabe? Mas a tendência é melhorar com o tempo. E quanto menor a criança, o processo é mais curto, tá? E eu vejo crianças muito pequenas que desidratam mais rapidamente do que os adultos. É o que a gente sempre pede para eles atentarem para essa questão da hidratação. Doutora, obrigada por trazer essas informações para nós, por lembrar da importância da gente ter um diagnóstico, de fazer tudo certinho, de fazer os exames pré-operatórios, porque não é uma emergência, é uma cirurgia que pode ser programada. É uma cirurgia eletiva que tem que ser planejada, é feita uma boa avaliação pré-operatória, uma entrevista com a equipe de anestesia e aí a gente evita a maioria dos riscos para que a criança vá para um procedimento em boas condições. Adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento e um pouco do teu dia a dia, que é o que tu mais faz, né, doutora? Isso. Com certeza. Eu espero que você tenha gostado. Se você vai passar por uma situação dessas e quer tirar alguma dúvida, quer conversar com a nossa otorrino, se quer ter uma avaliação com ela, procura lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, a doutora Ana Santiago, que eu tenho certeza que você vai gostar da conduta, da conversa, todas as dúvidas que você tem, eu tenho certeza que ela vai tirar e você vai para uma cirurgia muito mais tranquila, ainda mais se for nas mãos dela. Obrigada e até a próxima. Querida, até mais. Vamos falar sobre disfagia. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Quem vai trazer muitas informações para nós sobre isso é a Ana, a nossa fonoaudióloga. Bem-vinda novamente. Oi, Mária. Sempre um prazer estar aqui. É um prazer estar com o pessoal de casa. Hoje vamos falar sobre disfagia. Esse assunto ele é muito importante. Significa que algo não vai bem na deglutição. Então, a gente já conversou em alguns momentos sobre disfagia, mas é um assunto que realmente as mães têm dúvida. Então, quando que a gente percebe que a criança... Quando que a gente dá esse diagnóstico de disfagia? O diagnóstico de disfagia, normalmente ele vem após uma avaliação fonoaudiológica. O médico pode informar, o seu filho pode ter uma disfagia, tem uma dificuldade para engolir, ou a equipe de enfermagem, mas quem faz de fato essa avaliação, então, é o fonoaudiólogo. Então, é importante, sempre que a gente percebe que a criança ou o bebê tem uma dificuldade para engolir, né, para se alimentar, procurar uma avaliação fonoaudiológica, porque a gente vai verificar qual que é o risco desse alimento ir para o pulmão ou não. E se a gente precisa fazer alguma adaptação em consistência de alimento, se tem risco de engasgo, de asfixia, tudo isso a gente vai avaliar e dizer qual é a melhor conduta. Então,
A disfagia ela pode acometer desde bebezinhos prematuros a crianças com deficiência, paralisia cerebral, síndromes. Dificilmente há um diagnóstico que acompanha uma criança neurotípica, sem deficiência, né? A gente acaba pensando na disfagia nesses casos. Quando a gente pensa na criança típica, sem nenhum diagnóstico de alguma deficiência, algum atraso no desenvolvimento, alguma outra complicação, prematuridade, internação, enfim, a gente acaba pensando em uma dificuldade alimentar, né? Então, essa dificuldade pode ser uma recusa, pode ser uma seletividade, podem ser outras coisas, outras questões, um distúrbio alimentar pediátrico, mas a disfagia normalmente vem nesses outros diagnósticos. E quando a gente tem esse diagnóstico, o que vem pela frente? O que a gente faz? É importante a gente entender que a disfagia ela é um diagnóstico funcional. Ela não é um diagnóstico propriamente dito, não é uma doença, né? Ela é um sintoma de alguma outra coisa. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Normalmente, vem acompanhado de outras questões. Então, normalmente, quando a criança tem o diagnóstico de disfagia, ela já tem uma deficiência, ela já tem, por exemplo, uma paralisia cerebral e ela já se encontra em terapia. A gente só vai intensificar esse processo com o fonoaudiólogo, onde a gente vai trabalhar as dificuldades alimentares, vai trabalhar as consistências, as adaptações, utensílios que ela vai utilizar, às vezes manobras, uso de especiante alimentar, tudo isso a gente vai avaliando. Porque o que acontece? A disfagia é uma dificuldade no processo de levar o alimento da boca até o estômago. Qualquer dificuldade que ocorra nesse trajeto, a gente chama de disfagia. Então, essa dificuldade, esse diagnóstico funcional, esse sintoma, ele pode ocasionar pneumonia, ele pode ocasionar desidratação, desnutrição, desconforto para se alimentar, ele pode levar a fadiga, a outras questões e ainda pode levar a uma aversão pela comida, porque comer torna-se ruim muitas vezes, então a criança perde o prazer pela alimentação. Por isso é tão importante procurar um profissional especializado, para que a gente tenha aí esse acompanhamento e encontre uma forma para essa criança se alimentar de maneira segura, autônoma e com prazer, que eu acho que é tão importante. A criança precisa ter prazer, independente do diagnóstico dela. E como é interessante a gente sempre lembrar que uma situação, ela vai girando e fazendo conexões com várias outras que vai piorando. Sim. Então, como é importante a gente descobrir o que está acontecendo, tratar, para não virar essa bola de neve de problemas. Sim, é bem importante desde bem cedo a gente encontrar um profissional especializado, porque às vezes com a terapia precoce a gente consegue ir progredindo. Então hoje eu atendo crianças que chegam desde, por exemplo, um mês, por exemplo, eu tenho pacientes. Eu atendo pacientes até tipo 3 dias, 4 dias. Bem bebezinho. Saiu de alta do hospital, já está comigo. Por conta de uma disfunção oral, para a gente trabalhar com fluxo de mamadeira ou com alguma medida para que a mamada seja efetiva, seja segura, para que essa mãe possa amamentar. Então, existem formas da gente tornar isso prazeroso para a criança e para o binômio, né? Mamãe e bebê, né? É verdade. E como é também algo que fica nítido, quando a gente começa cedo, o resultado é muito mais rápido do que quando já é tardio o diagnóstico. Sim. Claro que, de qualquer forma, a gente vai chegar num resultado, né, esperado. Só que o tempo que isso leva muda, né? Muda sim. E eu acho que é importante a gente falar sobre a questão da via alternativa de alimentação. Muitas vezes essa criança vem sondada, vem com uma gastrostomia. Então, a gente entender que com um auxílio, com um profissional especializado, a chance de essa via alternativa ser só uma vírgula e não um ponto final na trajetória dessa criança é muito maior. Se a gente não tem esse olhar especializado, às vezes é mais difícil para que a gente faça esse desmame dessa via alternativa. Então, quanto antes a gente tem esse profissional, antes a gente consegue pensar em estratégias para viabilizar uma alimentação ou viabilizar uma via mista de alimentação, comer uma parte por boca, uma parte pela sonda, né, pela via alternativa, para que essa criança tenha prazer oral, porque comer é bom. Né? O que a gente faz para comemorar, para se divertir? Como é que a gente comemora o Natal? Como é que a gente comemora as festas de final de ano?
a gente acabou de sair do final de ano, né? A gente teve Natal, teve Réveillon e eu aposto que todo mundo comeu e bebeu muito, né? É verdade. Então, eu acho que é importante a gente viabilizar esses momentos de prazer e socialização para a criança. Então, se a gente consegue ter um profissional que vai olhar para isso, melhor. Nossa, muito obrigada por trazer tantas informações, por fazer parte do Minuto Mamãe e Bebê, por nos ajudar a entender tantos assuntos. Eu tenho certeza que você também aprende muito aqui conosco. Muito obrigada, nós adoramos. Obrigada, Mari. Obrigada, pessoal de casa. Até a próxima. Até.